Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é uma aula de ciências. Está lá na página 206 da apostila do primeiro bimestre, Teia alimentar. Você conhece os seres vivos das imagens a seguir? Eles formam uma cadeia alimentar. Você saberia classificar cada tipo de consumidor? Então, nós temos aí a grama, a formiga, a rã e a jiboia. Então, lembrando que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, elas são chamadas de produtoras. Os animais herbívoros, eles são conhecidos como consumidores primários, porque eles se alimentam das plantas. Já os consumidores secundários, eles se alimentam dos animais herbívoros. E já os consumidores terciários são os animais que alimentam dos consumidores secundários. Então, olha a atividadezinha aí abaixo. Letra A. Qual é o consumidor primário? A formiga, a rã ou a jiboia? Vocês vão assinalar aí. Letra B. Qual é o consumidor secundário? Temos aí a formiga, a rã e a jiboia. Então, vocês também vão assinalar aí. Qualquer dúvida, volta lá no conteúdo de cadeia alimentar para relembrar o assunto. Próxima página, 207. Quando a teia alimentar é formada? Então, lembrando que teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. Então, uma teia alimentar é a associação de mais de uma cadeia alimentar. Observe o esquema a seguir que ilustra uma cadeia alimentar. Então, como podemos ver na imagem, a grama é a produtora. Então, ela pode ser comida pelo gafanhoto. Esse gafanhoto, ele pode morrer e ser consumido pelos decompositores, que são os responsáveis por decompor os animais e as plantas mortas, recompondo o solo. Mas também o gafanhoto, ele pode ser comido pela perdiz, que é o consumidor secundário. Essa perdiz, ela também pode morrer sendo consumida pelos decompositores, como eu expliquei no caso do gafanhoto. Se ela sobreviver, essa perdiz ela pode ser comida pelo consumidor terciário, que pode ser, no caso aí, uma jiboia. Então, ela pode ser comida ou pode ser morta também. Então, essa jiboia, né, ela pode ser morta e ser consumida pelos decompositores, ou também ela pode ser consumida pelo carcará, que são os consumidores quaternários. Então, tá vendo que uma tá interligando a outra? Então, aí temos um conjunto de cadeias alimentares interligadas, tá bom? Então, abaixo. Nesse esquema, serão incluídos 3 animais: o coelho, a capivara e a sussuarana, como nós temos nas imagens a seguir. Próxima página, 208. Observe como ficou o esquema da página anterior com os demais animais. Então, aí foi colocados a capivara, o coelho e a sussuarana, né? Então, podemos observar o vegetal. Ele vai ser comido apenas por um tipo de organismo, aí no caso, somente o gafanhoto que vai comer essa grama, esse vegetal? Não. Vários organismos podem se alimentar deste ser vivo, dessa planta. Então, temos diferentes meios que a energia pode circular no ecossistema. Então, a teia alimentar, ela representa melhor o ecossistema do que uma cadeia alimentar. E é por isso que as imagens abaixo estão mostrando, sendo que todos eles vão ser consumidos pelos decompositores. Todos os animais e as plantas, elas são consumidas pelos decompositores quando morrem, né? Algumas bactérias e alguns fungos. Eles decompõem esses animais e plantas mortos, recompondo todo o solo.
Então, aí abaixo está escrito: os fungos e as bactérias compõem um grupo denominado decompositores, indicados nessa teia alimentar, que decompõe as plantas e os animais quando mortos. Próxima página 209. Agora, com a presença de outros animais, pode-se observar outras cadeias alimentares. Por exemplo, aí no esquema 1, temos a grama, que ela pode ser consumida pela capivara. A capivara, ela pode ser comida pela sussuarana, e a sussuarana, quando morre, ela vai ser consumida pelos decompositores, né? Aí os decompositores, eles vão decompor, né, esse animal morto, essa sussuarana, recompondo o solo e vai formar tudo novamente, tá? Temos aí também abaixo outra representação, né, da grama, que pode ser consumida pelo coelho, que pode ser consumido pela jiboia, que pode ser devorado pelo carcará. E todos eles também vão ser consumidos pelos decompositores, que vai repor todo o solo novamente, como eu expliquei anteriormente. Então, dessa forma, quando todas essas cadeias são observadas juntas em um mesmo esquema, como na página anterior, elas representam uma teia alimentar. Então, é isso que é uma teia alimentar, tá bom? Página 210. Atividades para a sala. Número 1. Observe a teia alimentar apresentada na página 208 e as possibilidades de sequência 1 e 2 na página 209. Encontre outra possibilidade de relação alimentar entre os seres vivos representados, observando atentamente as setas, e desenhe-a no espaço a seguir. Então, vocês aí vão representar uma teia alimentar, né? Encontrando outra possibilidade dentro da relação alimentar dos seres vivos já representados lá na página 208 e 209, tá? Então, vocês vão fazer aí a representação que vocês quiserem. Número 2. De acordo com o exercício anterior, classifique os seres vivos que você desenhou como produtores ou consumidores, justificando por que os classificou assim. Então, se vocês vão colocar, por exemplo, ele é um consumidor, é um ser vivo consumidor, né? E vocês vão colocar, é um consumidor primário, é um consumidor secundário, é um consumidor terciário, tá bom? Número 3. A foto ao lado é de uma planta carnívora. Ela se alimenta de pequenos insetos e possui um sistema que é adaptado para atrair, capturar e digerir esses animais. Alguns nutrientes que ela não consegue retirar do ambiente que vive, adquire por meio de pequenos insetos. Analisando essas informações, a planta carnívora é produtora ou consumidora? Então, vocês vão colocar a resposta de vocês aí, ok? Próxima página 211. Atividade para casa. Número 1. Sabendo que os jacarés se alimentam de piranhas, que as piranhas se alimentam de pacus, que os pacus se alimentam de vegetais, e que há pessoas que pescam os pacus, como você representaria a relação entre esses seres vivos? Complete o esquema com setas para indicar a relação entre eles. Então, vocês vão representar o esquema com setas, como lá nas páginas anteriores, né? Lembrando que todos eles vão dar lá nos decompositores, bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um beijo!